Ho, rega, yo, ya, yo, ho, rega, Adalberto, nós temos acompanhado que o clima tem realmente mudado. A cidade de Cajazeiras, por exemplo, à noite uma brisa, o pessoal vai chover, só que não choveu e também não chove em Cajazeiras. O que está acontecendo, Adalberto? E também quais as previsões que o senhor já pode trazer para a quadra invernosa, já que já estamos quase no Natal, quase ao dia 25, hoje já 18 e nada de chuva. Pois não, em primeiro plano, Zé Dias, eu cumprimentar a você, Zé Dias Neto, ao companheiro Petro Santos, a todos vocês que fazem o Diário do Sertão, devendo dizer de que eu fiquei surpreso. Eu tenho familiares em São Paulo, sobrinhos, e eles estavam assistindo exatamente pelo Diário do Sertão, inclusive na USP estavam focalizando uma entrevista muito bem feita pelo companheiro Conrado naquele instante, em que a gente abordava desde a temática sobre minha vida até a questão política local e a própria Universidade Brasileira. E foi está sendo bastante assistida por aí afora. Então, o Diário do Sertão já tem um público ouvinte bem significativo no site e há uma difusão bem interessante já do trabalho de vocês e isso eu quero parabenizá-los. Colocando no aspecto climático, nós já dizíamos na primeira entrevista que nós prestamos a vocês, no mês de, me parece foi em novembro, de que a tendência esse ano era de que nós tínhamos uma probabilidade de 65% abaixo da média do inverno. Houve um alarde de parte de um meteorologista no Rio Grande do Norte. Ele pegou uma informação do ano passado, nos arquivos dele, ele confundiu e pegou a informação do mesmo período desse ano, do ano passado. Aí disse, olha, depois do dia 10 vai ser muita chuva, só que a informação estava com um ano de atraso, sabe? Quando, na realidade, os órgãos técnicos foram fundamentar a coisa, ele observou e viu o calendário. Então, distribuiu isso com a imprensa e teve aquele alarde todinho de que depois do dia 10 teria bastante água. Aqui em Souza, constantemente, o Gingler liga para mim, o pessoal de Souza, tudo preocupado, né, nessa questão. E eu dizia, minha gente, foi apenas um engano de um meteorologista no Rio Grande do Norte. O El Niño se mantém aquecido, na mesma linha, mantém. Ainda está interagindo no processo da formação de chuva semiárido, está. Agora, daqui até março, nós vamos ter impacto de vórtices, depender do Pacífico, nós vamos ter impacto de vórtices ciclônicos e alguns cavados. Após o dia 15, nós vamos ter uma participação nessa região de um vórtice ciclônico, em Alto Atlântico. Mas o vórtice ciclônico é um fenômeno que acontece na alta atmosfera, sobre o Atlântico, que ele se distribui, ele gira em sentido anti-horário, e pode provocar chuvas as mais diversificadas possível, mais variadas, mais aleatórias, melhor colocando. Na realidade, então, esse vórtice está atuando, ele deverá cessar agora no dia 20. Dia 20 ele passa. Então, nós estamos na dependência até o mês de março, as previsões científicas são estas. 9% de chuvas com probabilidade acima da média. 13% dentro da média e 65% abaixo da média. Então, se configurando isso, nós vamos ter o período março, abril e maio. Porque nós entramos agora na estação de verão. A estação de verão, ela exatamente coincide com o nosso chamado inverno. Porque nós temos chuvas de verão, nós não temos inverno, nós não temos estação de inverno, nós temos chuva de verão. Porque o inverno só vai iniciar em abril, a estação de inverno. Então, essas chuvas nossas é para acontecer agora, fevereiro, março, abril e maio. E nós vamos ter de março até abril, com certeza não vai dar tempo o El Niño enfraquecer. Então vamos pedir a Deus que esse quadro mude, mas que é muito difícil esse quadro mudar. O quadro de Souza é delicado, porque Souza hoje praticamente está recebendo água com sacrifício de Curemas, lá do Pintado, da barragem do Pintado. O governador foi providencial quando fez aquela barragem, trazendo água do Pintado, que é uma água de Curema, é uma água de péssima qualidade. O grande fator limitante de Souza hoje, Souza tem uma várzea fantástica para a produção agrícola. Então, mas lamentável hoje não tem o principal para se movimentar a coisa, que é exatamente a água.
Então a água é fundamental a tudo. Então não se pensou em transposições nesse país com seriedade. Então Sousa sofre isso, mas Sousa tem uma visão, eu admiro a visão empresarial e a tenacidade que o sousense tem para empresas. Então Sousa tem essa tenacidade. Lamentavelmente, não tem o fator básico hoje, que é exatamente água. Adalberto, uma perspectiva para 2016? Perspectiva de boas chuvas também, para a volta do perímetro irrigado? Não, 2016 é esse quadro que se pronuncia, né? É de um ano vai ser difícil ter água acumulada. Só se Deus colocar o dedo. Eu conheço o Vale do Piancó, município a município. Eu iniciei meus trabalhos profissionais na Paraíba pelo Vale do Piancó. Então o Vale do Piancó tem um grande problema. Tem os reservatórios, mas estão quase todos secos. Eu acho que o único que acumula uma aguinha significativa ainda é o Pereira aqui no Bonito Santa Fé. Dentro desse contexto, e o mais grave do Vale do Piancó é que o rio de maior potencialidade é o Curemas, e os municípios estão todos a montante. Todos a montante, à exceção de Nova Olinda, que tem uma barragem, os demais municípios estão todos a montante com as terras agricultáveis a montante de Curemas. Então, em cima disto, a perspectiva de crescimento é muito lenta. Você veja que Itaporanga já passou a ser região geoadministrativa. Então, é gritante a situação do Vale do Piancó. Eu acho que a Paraíba hoje, se você pegar o Curimataú, o Cariri, o Sertão Central ali, a Sertão Central que ainda recebe água de Curema, mãe d'água, o sistema que o Maranhão deixou montado. Mas o Vale do Piancó tem dificuldades seríssimas porque os reservatórios não têm um volume significativo acima de 600 mil metros cúbicos d'água, 500 mil metros cúbicos d'água. É um volume pequeno, eles usam parte das comportas para liberar água e atualmente estão sofrendo também a mesma temática. Conceição, eu assisti Conceição ainda também bebendo água de Cacimbão, salobra. E o melhor poço que tinha era até na casa do pai de João Ramalho, que era o pai de Elba Ramalho. A população ia buscar água para beber na casa de João Ramalho. Mas é uma cidade, quase todas as cidades do Vale do Piancó estão com problemática d'água muito sério. Afora a questão agrícola, não tem outras alternativas no Vale do Piancó. É diferente de Sousa, que tem uma tendência de industrialização, o Cajazeira tem um comércio ativo, tem uma potencialidade na área de educação, com muitas empresas gerando receitas aqui dentro, uma população vegetativa. Cajazeira deve ter hoje uma população vegetativa de 15 mil pessoas. O que é a população vegetativa? É aquela população que vem comprar, que vem estudar, mas, no entanto, não fixa seu título aqui dentro. Essa população, na realidade, é a que mais contribui para o processo de desenvolvimento de uma região. O Juazeiro é o quê? Você vê que o Crato está em cima de Juazeiro. Mas Juazeiro tem uma população vegetativa quase correspondente à população da cidade, que entra e que sai. Numa só romaria em Juazeiro, chega a entrar 600 mil pessoas. Então, o Vale do Piancó tem esse grande problema. É uma região meramente agricultável e não tem uma perspectiva de investimento na área forte de serviços, nem na área forte da industrialização.